Bom dia a todos. Hoje nós teremos uma reunião especial da disciplina de urologia, que é o término da residência do João Marcos, da Natália e do Jefferson. Então eles vão apresentar os seus trabalhos de conclusão de curso, cada um, e também vão falar um pouco dos estágios que eles estão fazendo. Então, eu gostaria de inicialmente convidar o João Marcos para apresentar o seu TCC e depois algumas considerações sobre o seu estágio. João, você tem 20 minutos. Tá bom. Bom dia a todos. Então, como já foi, obrigado, professor Adriano. Como foi apresentado, eu sou o João, atual R5 aí de Urologia da Unicamp, e o meu trabalho de conclusão do curso foi realizado junto com o professor Leonardo Reis, o impacto do Covid-19 nas orientações do câncer de bexiga para diagnóstico, tomada de decisão e tratamento. Não há conflito de interesses no nosso trabalho. Ele foi publicado no American Journal of Clinical Experimental Urology em 2021. Nosso trabalho foi realizado em 2020 sobre todas as questões que estavam acontecendo do Covid na época e a nossa preocupação com o segmento dos pacientes com câncer de bexiga, e teve a colaboração de outros autores, o Dr. Tiago, o Dr. Ivan. Nosso trabalho em relação ao Comitê de Ética, como foi uma revisão de literatura, ele foi dispensado pelo Comitê de Ética, que segue o número do processo. Então, no contexto da pandemia, com o surgimento do Covid-19, muitos urologistas e oncologistas começaram a combater em duas frentes, o Covid e o câncer. E o câncer de bexiga, ele gerava uma preocupação especial para a gente devido à sua agressividade e progressão, e foi um desafio para saber qual o momento de tomar uma decisão. Então, já pensando que o câncer de bexiga são pacientes idosos, com múltiplas comorbidades, vulneráveis ao Covid, e que a taxa de letalidade do câncer de bexiga, no momento, a gente já via que superava as do Covid. O câncer de bexiga é o 10º mais diagnosticado no mundo, 2% de todas as mortes por câncer e 4,5% de todos os diagnósticos de câncer, com mortalidade de 15,2 em 100 mil habitantes, comparada em uma letalidade geral de 38% a 52%, comparado ao Covid-19, que tem uma mortalidade de 0,35 e 11%, e uma letalidade geral de 6,9%. Então, podemos ver que a do câncer de bexiga ela é maior do que a do Covid. Então, nossa motivação para fazer esse trabalho foi quem deve ser investigado, quais pacientes devem ser investigados de forma mais eficiente, quem pode esperar, quem deve ser tratado, como acompanhar esses pacientes. Então, tivemos que selecionar quais pacientes poderiam esperar e quais deveriam ser tratados. Os pacientes com câncer de bexiga invasivo, não invasivo de baixo grau, têm um potencial reduzido de progressão, podem aguardar um período maior, enquanto os pacientes com doença músculo-invasiva devem ser abordados mais precocemente. Aqui uma tabela de estratificação, que ela é usada em todos os guidelines, em que separa em baixo risco, intermediário e alto. Baixo risco é uma lesão primária, única, de baixo grau, menor que 3 centímetros e sem carcinoma in situ, e o alto risco já seria um T1, tumor de alto grau, carcinoma in situ, um tumor múltiplo, recorrente ou grande. E o risco intermediário são os tumores que estão entre essas duas classificações. O objetivo do nosso trabalho é identificar na literatura evidências que suportem a orientação dos urologistas sobre o diagnóstico, tomada de decisão e tratamento do câncer de bexiga no contexto do COVID. Então, nós fizemos um levantamento bibliográfico utilizando palavras-chave, fizemos análise de guidelines existentes no tema e classificamos os estudos conforme o nível de evidência para a tomada de decisão. Utilizamos o score de Oxford para fazer essa classificação dos estudos, e depois realizamos uma síntese de forma abrangente da literatura disponível, classificada, conforme o nível de evidência e dos guidelines das principais sociedades, adicionando uma visão crítica. Então, fizemos a mescla desses estudos, juntamos e colocamos uma visão crítica com adequação no contexto ao foco do urologista. E depois fizemos a produção do artigo para servir de referência na nossa área, numa situação crítica em que se estava iniciando o Covid, começou o contexto de isolamento, e todo esse acesso ao hospital ainda era muito restrito. Então, muito importante é a seleção dos pacientes que vão ser submetidos à cistoscopia. São pacientes que não têm diagnóstico ainda. Hematura macroscópica, ele necessita de uma avaliação completa, sem demora, uma vez que uma hematura macroscópica ela pode chegar a ser uma emergência e o paciente pode até ter risco de vida. Nos casos de hematura microscópica, se poderia adiar por tempo necessário. Os pacientes em segmento, então, o paciente que já tem câncer de bexiga diagnosticado, estavam em segmento. Pacientes baixo risco, segmento normal de 6 meses, poderia postergar mais 6 meses para fazer a próxima cistoscopia ou o próximo exame. E os pacientes de alto risco, em que teriam que fazer um acompanhamento mais próximo, poderia postergar por mais 6 semanas essa nova cistoscopia ou esse novo exame de imagem.
Câncer de bexiga não músculo invasivo. Pacientes com recorrências papilares menores que 1 centímetro, PTA ou PT1 de baixo grau, poderíamos retardar esse tratamento em até 6 meses. O tumor primário ou papilar recorrente maior que 1 centímetro ou de alto risco, tratar em até 3 meses essa nova lesão, esse novo tumor. E lesões em pacientes com história de câncer de bexiga não músculo invasivo de alto risco, o ideal seria tratar em até 6 semanas. Os pacientes com câncer de bexiga músculo invasivo, a quimioterapia neoadjuvante, que hoje em dia já é proposta para os T2, a maioria dos casos, não deve ser proposta aos pacientes T2, então a cistectomia já deve ser realizada nesses pacientes. E pacientes com tumores T3 e T4 M0, eles devem ser oferecidos a quimioterapia neoadjuvante em até 6 semanas, com muito cuidado para não retardar o tratamento. E a cistectomia radical deve ser realizada nos pacientes com tumores T2 a T4 e o paciente não deve esperar mais que 3 meses. E em relação à derivação urinária, já deve ser realizado no paciente, o que seria programado mesmo fora do período de pandemia. A terapia multimodal com preservação de bexiga em tumores T2, elas podem ser realizadas em pacientes selecionados, e a cistectomia paliativa para hematuria intratável deve ser nos pacientes com anemia persistente, que não melhora, ela pode ser realizada nesse contexto de urgência. O câncer de bexiga metastático é a avaliação individual do risco-benefício de se iniciar uma quimioterapia. Então, os pacientes assintomáticos com baixa carga de doença, a gente tem que pesar muito bem se esse início da quimioterapia vai ser benéfico para o paciente, uma vez que ele vai ficar imunossuprimido, e pode ser que o paciente que esteja assintomático venha a piorar bastante. Então, se pode adiar aí 2 a 3 meses sobre vigilância clínica e avaliar a progressão da doença. Mas nos pacientes metastáticos sintomáticos, o tratamento deve ser iniciado. Os cuidados de suporte em relação a BCG e instilações intravesicais. Pacientes de alto risco, o que foi recomendado e o que nós encontramos de maior evidência era no contexto do Covid, uma pandemia com acesso restrito ao hospital, abandonar as instilações nos pacientes de baixo risco e risco intermediário, e nos pacientes de alto risco, as instilações devem ser iniciadas e mantidos o tratamento conforme o protocolo anterior. Em relação a procedimentos cirúrgicos, o vírus não foi encontrado na urina nos pacientes testados, então uma RTO de bexiga não traria um risco adicional ao médico que esteja realizando. Sempre que possível, testar os pacientes para COVID em até 48 horas antes. E em relação à laparoscopia e cirurgia robótica, orientado a manter uma pressão intraperitoneal mais baixa para evitar essa disseminação de gás carbônico durante a retirada e troca dos trocáteres, porém não teve nenhuma evidência que falou para não realizar o procedimento. Na discussão, chegamos a uma conclusão que a necessidade de diretrizes e guidelines para guiar a prática clínica tem sido usadas cada vez mais nos últimos anos para orientar a tomada de decisão, inclusive questões judiciais. As diretrizes têm sido incorporadas como uma ferramenta essencial na prática e ela é importante para guiar a prática e impactando em resultados. Os pontos fortes do nosso trabalho foi uma análise baseada em evidências para guiar o urologista em um momento crítico e dificuldade de decisão, e uma metodologia muito definida e adequada. E como pontos fracos, foram limitados à evidência disponível no momento da publicação. Muitas dúvidas ainda existiam no momento da produção do artigo sobre como realmente se comportava o vírus, o que poderia fazer para os pacientes ou não sem causar prejuízo, e uma utilização de evidências de qualidade limitada em alguns tópicos, devido à baixa disponibilidade de literatura naquele momento. Então, como conclusão, a mortalidade no câncer de bexiga, ela supera de longe o COVID, ela podendo chegar em até 52% em alguns estudos, e a sua investigação não pode ser adiada. Sempre que uma ressecção for necessária, ela deve ser realizada, mas a gente consegue estadiar esses pacientes para ver em quanto tempo ela pode ser adiada para evitar uma exposição ineficiente. E os cuidados redobrados devem ser realizados durante a ressecção para se obter uma amostra muscular completa e evitar uma nova intervenção. Uma nova proposta de segmento a gente fez com um adiamento adequado para esses pacientes, levando assim a uma maior segurança, evitando exposições excessivas e mantendo o segmento de uma doença tão agressiva. Obrigado. Obrigado, João. Professor Leonardo, o senhor quer fazer uma breve consideração? Gostaria de parabenizar a disciplina e o João pela dedicação, mostrando que a gente, mesmo nesses momentos aí mais atípicos, a gente conseguiu se organizar e
promover e construir um pedaço de dado aí que pode nos ajudar. Mas agradecer e parabenizar a disciplina e o João. Obrigado e bom dia. Obrigado, Léo. Bom dia. Ô, João, você pode falar sobre o seu estágio? Posso sim, professor, claro. Obrigado, professor Leonardo, aí, pela orientação e ajuda nesses 5 anos aí que o senhor teve com a gente. Então, só, esse aqui eu estava devendo para o professor Cássio, quando eu fui liberado para ir para a Eurep em setembro, eu fiquei de falar um pouquinho, eu ainda tenho 9 minutos, vou falar rápido. Então, o Eurep é o Congresso Europeu de Residentes de Urologia, eu consegui ter qualificação e consegui representar na nossa instituição, são 5 dias de aula de 7 a 7, é bastante pesado, mas é bastante produtivo, aulas de bastante qualidade, e a gente tem também treinamento prático e aulas com os professores que escrevem os guidelines, então é bastante interessante aí os novos residentes, que tantos R3 que estão entrando, o pessoal que mantém, o Fábio, o André, o Bruno, eu sei que já estão vendo para participar também, eu acho que é bastante interessante. E o estágio eletivo agora, de janeiro e fevereiro, a gente tem um mês de estágio, um mês de férias, eu optei por ficar os 2 meses aqui. Eu estou acompanhando o Dr. Chris Mais, ele é um belga que está aqui em Portugal há mais de 10 anos, ele é especialista em urologia, já tem mais de 3.000 cirurgias robóticas, ele faz uma técnica diferente, ele não usa clips, não usa hemolock nas prostatectomias radicais, para conseguir uma melhor preservação dos nervos e dos feixes, e realmente o que eu vi aqui, os resultados são, assim, espetaculares. Então, um índice de incontinência pós-prostatectomia robótica entre 1,5% e 2%. E o que eu vejo nas consultas é que os pacientes realmente vêm continentes nas consultas e preservação do feixe dele, pacientes mais de 90% também com a potência mantida do que ele tinha previamente à cirurgia. Então, o estágio é toda de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, que o professor Cris, a equipe, todos 6 em 6 meses eles têm um fellow. O último era o italiano, que ficou 1 ano, agora tem o Francisco, que é um equatoriano, que fez urologia no Brasil, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e está fazendo o fellow aqui. O Dr. Cris me chamou também para ser fellow, a gente está combinando uma data ou em janeiro do ano que vem, janeiro de 2025, para ficar 6 meses aqui com ele. A gente faz bastante também biópsia por fusão de imagem com o Precision Point, que é o Uronave. Então, são 3 a 4 por semana. Tem um videozinho rápido aqui. Ele fazendo aí guiado, é bem legal. A gente consegue ver bastante ali no momento da biópsia. E transperineal, achei bem interessante. O modelo final, a gente consegue demarcar bem as lesões e faz as biópsias tanto por quadrante quanto focado na lesão-alvo. Também tem 5 períodos de cirurgia robótica por semana, com 6 a 7 cirurgias, em prostatectomia radical com linfadenel, sem a maioria das cirurgias, mas também fazemos nefrectomia parcial, cistectomia radical com reconstrução intracorpórea. Eu tenho entrado em todas, ajudado o fellow a docar, e aí fico fazendo auxílio, e o fellow vai revezando com ele lá os passos a passo da cirurgia. Até tive a experiência de mexer um pouco no robô, ele deixou, mas estava mais a cargo do fellow. E também tem alguns ambulatórios de uma reunião multidisciplinar uma vez por semana, em que parecida com a nossa, mas que tem o radiologista, o oncologista, patologista, e eles discutem os casos pré-operatórios de oncologia. E também aproveitando o momento para passear um pouquinho, né? Aqui em Lisboa, que é uma cidade muito bonita, tem sido muito legais os dias aqui, conheci Roma, aos finais de semana, fui em Fátima, no Vaticano, para rezar um pouquinho, agradecer. E agora, na última semana, minha mãe veio me visitar, ficou com saudade, não dá nem para julgar, né? E fomos para Barcelona esse final de semana. Acabou, João? Pessoal, nós temos mais, no tempo dele, mais 6 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu tenho uma pergunta. Por favor, professor. Por favor, nessas biópsias de fusão, o laudo anatomopatológico ele é feito de forma global? A graduação de Gleason? Você tem observado isso? João, seu áudio está desligado. É feito com Gleason mesmo, ele vem o duplo sextante separado e depois as lesões específicas que ele manda, e aí eles vêm com Gleason. Mas se a graduação é feita de forma global,
Não entendi sua pergunta, professor, desculpa. Como assim de forma global? A forma global é que, por exemplo, você tem 3 fragmentos, você não dá a graduação em cada um dos fragmentos. Ah, desculpa, ele dá a graduação, isso, de forma global, da lesão. A lesão alvo é feita de forma global, perfeito. Em global, né? Então, tá certo. Ok. Mas foi bastante, achei bastante produtivo aqui. Eu ia, a princípio, ficar um mês aqui, um mês em Barcelona, mas estava gostando do estágio e optei por ficar os 2 meses aqui. Wagner? Ô, João, parabéns, João. Você está indo muito bem aí em Lisboa, hein? Nos encontramos no aeroporto. O João é um residente fantástico. Sabia que você ia se dar bem aí, João. João, só uma coisinha. Eu acho que é importante frisar aqui que quando a gente faz preservação dos feixes, né? Você tem melhor incontinência, melhor potência. Só que você corre o risco de ter margens positivas, Perfeito. né? Então, esse é um dos riscos. Essa técnica aqui é muito realizada pelo Dr. Gustavo Guimarães, aqui de São Paulo. Eu queria saber se você teve acesso a essas margens positivas. Tive, professor. Eu achei muito legal o cuidado que ele tem, tanto no pré quanto durante a cirurgia. Ele pausa algumas vezes, vai, olha a ressonância, ele checa e ele tem uma classificação em cruzes. Então, quando tem uma preservação total, ele faz um intrafacial, por exemplo. Tem um tumor à esquerda. Então, do lado direito, se foi feita a biópsia, não tinha nada, ele faz preservação intrafacial à direita. E aí, do lado esquerdo, a depender se o tumor é um T2, é um T3, se toca a cápsula ou não, ele faz uma preservação parcial. Então, ele até gradua em 3 cruzes quando é total, 2 ou 1 cruz. Ele comenta até que ele tem alguns resultados, talvez um pouco mais de margem nos ápices, porque ele faz realmente uma dissecção de ápice muito, muito boa, com uretra grande, mas eu acompanhei todas as consultas aqui no tempo que eu estava, não presenciei nenhuma margem. Não presenciei nenhuma margem positiva, mas ele tem bastante cuidado oncológico, além do resultado funcional, o cuidado oncológico ele realmente checa e, na dúvida, ele deixa uma margenzinha um pouco maior. Renato. João, parabéns aí, parabéns pelo estágio, por tudo. E eu tenho uma pergunta para você referente a uma questão de dinâmica de estratificação dos pacientes aí. Primeira pergunta é o seguinte: quanto tempo o cara que está com câncer de próstata demora para ser operado? Segundo, em termos de fila, para comparar com a nossa experiência. Segundo, o cara que faz uma prostatectomia aí, quanto tempo ele fica internado? O tempo de internação é diferente? Até para entender um pouco o sistema deles aí. Mais uma vez, parabéns aí, viu, velho? Obrigado, professor. O Dr. Cris, sempre depois da biópsia, ele espera pelo menos 6 semanas para fazer a cirurgia, mas ele tem uma lista, ele está com uma lista de 3 meses de espera para marcar a cirurgia. Então, os pacientes 3+3 ou 3+4 com PSA baixo vão para a fila normal dele. Agora, paciente 4+3, risco intermediário desfavorável, alto risco, ele tem priorizado. Então, passando as 6 semanas da biópsia, o paciente que já tem aí opera em 2 a 4 semanas após. Ele prioriza, e aí, claro, as nefrectomias e cistectomias estão na frente, mas eu entrei em quase 40 robóticas esses tempos aqui, vou falar que mais de 30, 75, 80% do volume dele é prostaté. Lucas, rapidinho que o tempo dele está esgotando. Perfeito. Parabéns, viu, João, pelo trabalho. Valeu, a professor. gente vê aqui, você falando do seu trabalho primeiro bom, você fez um trabalho de mestrado, fez um trabalho diferente de TCC, então, um residente que realmente fez várias coisas além do básico da residência, aproveitou a residência. Ali, falando de mortalidade, do câncer de bexiga e do Covid, o Covid tem uma mortalidade menor, mas se a gente parar para analisar e tivesse acesso a dados globais de pacientes mais idosos, que são o subgrupo de pacientes que têm câncer de bexiga, talvez tenha uma mortalidade alta também, talvez parecida. Se você comparar o câncer de bexiga mais inicial, como você mesmo falou, de baixo risco, a mortalidade é baixa. Então, realmente, isso justifica um trabalho como o seu, de tentar graduar aqueles que realmente teriam um risco maior ou não de serem internados, de terem Covid, etc. Também numa situação ainda pré-vacina, num outro momento histórico, né? Mas, enfim, parabéns pelo trabalho, foi muito bacana. E com relação aí ao estágio, é importante, né, o residente conhecer situações diferentes, ter acesso à biópsia transperineal, por exemplo, que é uma coisa que está ainda muito devagar aqui no Brasil, ver técnicas diferentes. Então, parabéns aí pelo empenho e pelo estágio. Obrigado, professor. Obrigado, João. Só uma consideração final, professor, rapidinho, eu tenho um minutinho já. Só queria mais uma vez aí agradecer a todos, os professores, colegas residentes, professor Cássio, que foi nosso chefe aí durante esses 3 anos, agora o professor Adriano. Foi uma honra fazer parte dessa equipe, estar aí com vocês, e de
levarei para sempre. Aqui, inclusive, no Hospital da Luz, eles dão um jaleco para a gente, mas eu estou vindo com o meu, que é um grande orgulho fazer parte dessa equipe. E obrigado especial a todos de coração. Foi um prazer. Parabéns, João. Obrigado, professor. Gostaria de chamar agora o Jefferson, que vai apresentar o seu TCC e depois falar sobre os estágios que ele fez aqui no Brasil. Bom dia, então. Bom dia, professores, residentes, quem está assistindo. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu TCC, que foi sobre o uso de plasma rico em plaquetas aí na disfunção erétil refratária aos inibidores de fosfodiesterase 5. Nós fizemos uma revisão sistemática para a delimitação de grupo-alvo aí para produção de um estudo que vamos fazer aqui na Unicamp. Portanto, aí a disfunção erétil é uma patologia bastante frequente, chegando aí com uma alta prevalência, uma doença crônica de caráter progressivo que pode atingir aí 80%, 90% dos homens até 70 anos. Vale ressaltar aí que acontece uma substituição progressiva pelo desuso aí do tecido cavernoso e tecido fibrótico, a grande maioria dos casos com um componente psicogênico ou vascular, e que até o presente momento nós não temos aí um tratamento de cura muito bem estabelecido aí para a doença. É claro que nos casos psicogênicos a gente até pode ter aí uma resolução do quadro, porém nos outros quadros vasculares neurogênicos a gente não tem um tratamento muito bem estabelecido, o que busca aí e versa aí o nosso trabalho do uso do PRP. Vale ressaltar que o uso das medicações como tadalafila, os inibidores de fosfodiesterase 5, eles estão aí não para promover uma cura, mas para promover somente um controle sintomático, e com o paciente com uma doença progressiva, ele acaba tendo que usar doses cada vez maiores da medicação. E com isso vem os efeitos colaterais possíveis aí para essas medicações. E o paciente fica aí nessa dependência de utilizar as medicações algum tempo antes para poder apresentar essa ereção. Portanto, o que nós buscamos aqui é estabelecer algo que possa buscar uma cura, principalmente desses quadros vasculares. A ideia do PRP surgiu aí já em outras especialidades, ortopedia, oftalmo, já utiliza o PRP há bastante tempo, e com a ideia que a gente apresente aí fatores de crescimento estimulador de angiogênese aí, até promover uma neoangiogênese da região e assim promover a melhora, principalmente dos componentes vasculares, apesar de alguns estudos aí falarem, principalmente em modelo animal, da melhora inclusive nos quadros neurogênicos. O que nós não temos no momento é uma padronização. Como é um assunto muito recente na urologia, não houve ainda uma padronização de como utilizar, como produzir, dose que deve ser utilizada, forma de aplicação. Até o presente momento, somente um estudo duplo cego foi publicado com um N pequeno, de 30 pacientes somente de segmento, e é aí que justifica a nossa revisão de literatura para que esse estudo, que a gente possa fazer um estudo semelhante na nossa instituição, para que a gente possa estabelecer os parâmetros que a gente iria utilizar. Portanto, aqui é estabelecer justamente quais grupos que a gente vai aplicar, a dose que a gente deve usar e a forma de aplicação que é mais segura, aí estabelecendo de acordo com a literatura nessa revisão. Então, foi feita uma revisão aí de todos os artigos que envolviam essas palavras, plasma rico em plaqueta, disfunção erétil, terapia regenerativa. Obviamente, existe uma grande quantidade de artigos com essas palavras-chave, chegando aí a 204 artigos, e que, selecionando por meio só aí do abstract dos artigos, a gente chega aí num número muito menor, descartamos aí aproximadamente 164 artigos aí, aceitamos artigos em que eu ia a menção da doença de Peyronie junto, uma vez que as duas podem estar bastante associadas, e aceitamos também todos os estudos que não foram relatos de caso, ou que não tinham pelo menos 5 pacientes envolvidos aí numa série de casos. Tá? Estudos em animais também foram utilizados, devido à carência de estudos na literatura, acabamos aceitando aí estudos envolvendo animais, e num total aí avaliamos com mais critério aí um total de 15 artigos aí. E alguns resultados relacionados a isso é que o PRP, então, é um produto autólogo, portanto, é um hemoderivado
né, que tem uma concentração alta aí de fatores de crescimento, e que o objetivo aí é que a gente adicione algum fator de ativação plaquetária, né, na produção do PRP, para que ao ser injetado, que ele acabe determinando seus efeitos de neoangiogênese. É feito a princípio, na grande maioria dos artigos, com 2 centrifugações, apesar de existir artigos que fazem com 3 centrifugações, mas a princípio variando aí, apesar da maioria não descrever exatamente a forma como é realizado o PRP, no tempo que é feito cada uma das centrifugações, de uma forma geral, a gente tem nos que mencionam, né, que são 2 centrifugações de 5 a 10 minutos que vão ser feitas, e uma primeira separando plasma pobre em plasma rico, e o segundo fazendo a centrifugação aí das hemácias para separar uma maior quantidade. Um total aproximadamente de 60 ml adquiridos de sangue, 10 aí ml de PRP podem ser produzidos, inclusive congelados sem mudança aí da eficácia do PRP, desde que congelado por até 1 mês. A maioria dos estudos, então, não faz essa distinção da forma de obtenção, não existindo uma padronização na literatura internacional, nacional. Cada instituição acaba fazendo a PRP da forma como é mais conveniente. O que todos concordam é que é uma mínima manipulação de tecido, tanto na coleta quanto na injeção, inclusive se for feito no corpo cavernoso, com mínimas complicações, principalmente locais, com dor e possível hematoma, que resolve a compressão sem nenhuma outra grande complicação foi obtida em nenhum dos estudos. E vale salientar aí a questão do termo de transfusão, salientar aspectos éticos, e alguns estudos, inclusive, salientando a necessidade de coleta de sorologias para que a gente possa só ter um comprovante aí antes de aplicação do PRP. No que se refere à disfunção erétil, principalmente nos modelos animais, né, nós tivemos aplicações tanto aí em causas neurogênicas quanto vasculares. No que se refere nas causas neurogênicas, aí houve secção do nervo cavernoso aí em ratos, e o que foi visto com a injeção de PRP é que ocorria uma preservação da mielinização desses nervos seccionados e um menor índice de apoptose. É claro que não existe nenhum estudo em humano ainda envolvendo o uso do PRP na disfunção erétil de causa neurogênica. No entanto, é algo que deve se salientar aí, que tem um estudo que faz essa menção. Com relação à presença de uma maior pressão intracavernosa, um estudo foi analisado também em modelo animal, em que ocorria um aumento da pressão máxima intracavernosa desses pacientes após a injeção do PRP, principalmente aí na primeira semana, talvez justificando o uso semanal aí do PRP, sabendo que diminui após essa primeira semana. E no que se refere ao aumento aí das citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias vasculogênicas, temos um estudo só que demonstrou isso em citometria de fluxo, sugerindo que possa ser a causa aí do efeito do PRP na disfunção erétil. O maior estudo, o melhor estudo, na verdade, que nós temos aí, é o único estudo duplo cego randomizado, que eu trouxe aqui, em que foi usado como monoterapia, né, as aplicações eram feitas a cada 15 dias, 10 ml de PRP bilateralmente. Tá? Os pacientes com disfunção erétil leve e moderada ficaram sem o uso de inibidores de fosfodiesterase durante 1 mês e foi feita a aplicação do PRP. Tá? Eles apresentaram como único critério de avaliação a melhora do índice de função erétil, né, com as 5 perguntas, e foi exclusivo para causas vasculares. Lembrar que também foi amarrado um torniquete na base do pênis durante 20 minutos, que foi como esse estudo fez. O que a gente pode ver aqui é na melhora do IFE, considerando pelo menos 3 pontos de melhora do IFE, no grupo com PRP, tanto no primeiro, terceiro e sexto mês, após o término das aplicações, ocorreu uma melhora aí do índice de disfunção erétil, né, com 3 pontos aí, em aproximadamente 70% dos casos. Tá? Enquanto no grupo placebo, essa melhora aí ficou em torno de 20%, 30%. Né? Então, com uma certa diferença significativa. No que se refere na melhora, na pergunta 3 aí, do IFE, nós tivemos aí que esse estudo determinou que houve essa pergunta aí, era com que frequência o paciente conseguia ter ereções com penetração, né, sendo que pelo menos se ele respondesse às vezes era considerado uma resposta positiva, e o que nós vimos é que houve uma melhora significativa aí, com índice para tratar inclusive a partir do primeiro mês de aplicação. Lembrando que não houve segmento com mais de 6 meses em nenhum dos estudos que foram feitos, em nenhum follow-up. O maior estudo envolveu 267 pacientes, no entanto, não houve grupo controle, foi retrospectivo,
Houve uma melhora do IFE também, com mínimos efeitos colaterais, e o grupo controle era o mesmo, né? As aplicações foram feitas a cada 15 dias, não semanalmente, né? A maioria dos estudos mantém essa aplicação a cada 15 dias, e não foi feito torniquete na base do pênis. 1 minuto. Aqui, o PRP como terapia combinada, com o uso de ondas de choque, né? É uma outra possibilidade aí que foi visto, né? Então, esses estudos aqui que foram feitos com o uso de onda de choque eram estudos menores, né? Aqui ainda chegou a 90 pacientes, e não houve diferença entre o uso de ondas de choque e ondas de choque mais PRP, porém os pacientes continuavam com os inibidores de fosfodiesterase. Esse aqui, que foi o estudo randomizado com terapia combinada, o único que foi feito, aí demonstrou uma melhora, inclusive com o uso do PRP. Né? Então, o que a gente fica de conclusão aí para a gente, que no que se refere à forma de injeção intracavernosa, aproximadamente 60 ml coletados, 10 ml aplicados de PRP, que é o que nós vamos fazer aí no nosso estudo com o uso do torniquete. Vamos aplicar bilateralmente, porque é o que a maioria dos estudos demonstra, apesar de não existir tanto um motivo de não poder ser aplicado unilateral. E se os ganhos são sustentados, a gente vai fazer mais tempo de segmento desses pacientes. Então, só temos um estudo duplo cego, né, com uma heterogeneidade grande, e não foi estabelecido sobre benefícios muito claros. Porém, apesar de não existir tantos estudos fortes, nós temos aí que existe uma tendência da melhora da disfunção erétil que justifica a gente começar a utilizar aí no nosso serviço. E o que nós vamos fazer aqui além de utilizar o IF5, nós vamos usar o Erection Hardness Score para ter mais um fator para ser usado, e também o duplo peniano com farmacoereção para ver uma melhora aí nas curvas que nós vamos poder ver, tendo o grupo controle aí com as ondas de choque. Bom, então com relação aos meios... Um momento. Obrigado, Jefferson. Alguém tem alguma consideração, quer fazer alguma pergunta? Adriano, nesse grupo que você vai seguir, Adriano e Jefferson, vocês vão manter um grupo que usa os inibidores da fosfodiesterase e outro não? Vocês vão fazer um só neurogênico? Ou só neurogênico teste não? Qual que vocês acham o modelo ideal, baseado no que vocês viram aí? Jefferson. Bom, então nós vamos seguir somente pacientes com causas vasculares, a princípio, só vasculares, nesse primeiro momento. Todos os grupos vão fazer o washout de inibidores, todos vão ficar sem. E o objetivo aqui é justamente promover tentar ver a possibilidade de cura, né, desses pacientes ficarem sem o uso dos inibidores aí ao longo prazo. Alguns dos pacientes vão passar por PRP, outros com PRP mais a terapia de onda de choque, que nós vamos ter aqui no serviço, que a gente vai aplicar onda de choque radial, e vão fazer protocolos semanais, né, tanto de aplicação quanto ondas de choque. Cássio. Não, a questão é com relação ao desenho do estudo também, para começar bem e depois a coisa acabar não sendo criticada. Eu acho aí que o grupo controle aí, dada forte influência psicogênica, efeito placebo muito grande dessas terapias, tem que ser privilegiado aí. E aí fica aquela questão ética de se funcionar, injetar soro fisiológico num paciente com disfunção erétil. Queria ver como vocês pensaram essa questão. E, eventualmente, um grupo só com as ondas de choque isolado. Eu acho que tem que melhorar o controle do seu estudo. Então, professor. A princípio, assim, como o estudo que fez, né, o único estudo duplo cego aí utilizava, na verdade, injeção de soro fisiológico mesmo, né? A seringa vinha coberta e para a pessoa que não saber poder fazer a aplicação, né? E esse grupo ficava realmente sem nenhuma terapêutica para disfunção erétil, né? Sem nenhuma terapêutica específica. E a princípio a gente deixaria um grupo sem, existe a possibilidade de deixar um grupo completamente sem terapia, ou um grupo somente com o uso das ondas de choque. Uma possibilidade terapêutica. Mas o que ele falou é interessante, você ter um grupo só de ondas de choque, então, quer dizer, vai aumentar o número de indivíduos, mas eu acho que o desenho fica mais robusto, vamos dizer assim. Você quer passar para os seus estágios? Pode ser. Então, acabou que nesse período aí, eu venho fazendo esses 2 estágios que eu fiz no total. Foi um com o Dr. Márcio Dantas, em São Paulo. Ele mexe bastante com aumento peniano, uma parte mais estética aí.
genital, aumento peniano, engrossamento. Também ele faz bastante injeção de PRP, né, nos pacientes. Então, assim, foi uma oportunidade de poder acompanhar ele, ter uma noção de desenho aí dos estudos. Ele tem bastante fellows lá que acompanham com ele, né, um total de 9 fellows que acompanham lá. E ele deixou eu acompanhar lá com ele sem custo, né? Fiquei lá acompanhando. Na verdade, eu comecei um pouquinho antes de dezembro e permaneço aí até hoje. Eu fazia acompanhamento somente alguns dias. E o maior fellow aí que eu fiz foi, o maior optativo que eu fiz foi com o Marco Túlio Cavalcante, e deu aí uma boa experiência, principalmente em prótese peniana, doença de Peyronie. Ele tem um volume absurdo de prótese, né? Ele faz aproximadamente 4 ou 5 próteses infláveis por semana, né? Então, assim, é um volume bem significativo, com casos complexos de Peyronie também, levantamento de feixe, correção com técnica de egídio modificado. Então, assim, foi uma boa experiência, né, de poder seguir lá com ele, ver essa questão da disfunção erétil no ambiente privado também, que existem outras possibilidades terapêuticas, né, foi algo bastante interessante. Com o Dr. Márcio também tive a possibilidade de entrar em diversas cirurgias com ele, né, de faloplastia, injeção de ácido hialurônico também, que é algo que também o Dr. Marco Túlio realiza. Então, assim, acabou sendo uma boa experiência. Com o Marco Túlio também eu consegui acompanhar a realização de Doppler peniano e possibilidade de fazer, né, eram aproximadamente aí 10 a 15 Dopplers peniano por semana, né, tanto na clínica dele, e então acabou gerando aí uma boa experiência aí, né, na possibilidade da realização do Doppler. Uma pergunta, nós temos mais 3 minutos. Então, obrigado, Jefferson. Eu gostaria de chamar agora a Natália. A Natália foi orientada pelo professor Marcelo Lopes de Lima. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou a Natália, sou a R5 aqui da Unicamp e vou apresentar o meu TCC, que foi uma avaliação da análise dos fatores relacionados ao sucesso de transplantes renais pediátricos, uma experiência dos últimos 35 anos aqui no nosso serviço. Então, aqui, só a certificação ética, esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, e a gente enviou ele para o Transplantation Proceedings, estamos aguardando ainda aí uma resposta. Então, sobre o transplante renal pediátrico, a gente sabe que é o tratamento de escolha para crianças com doença renal crônica dialítica, porque além de todos os prejuízos da qualidade de vida, também acaba tendo um impacto no crescimento dessas crianças com osteodistrofia e toda uma dificuldade de desenvolvimento. Então, sempre que possível, essas crianças devem ser submetidas ao transplante. E nos últimos 20 anos, a gente teve uma melhora muito significativa da parte da imunossupressão, permitindo uma sobrevida maior desses enxertos e uma melhor adaptação da imunossupressão à realidade pediátrica. Mas a gente ainda, claro, houve melhoras, mas a gente ainda mantém uma taxa importante de complicações cirúrgicas. E foi justamente isso que motivou a gente a fazer esse estudo, que foi para avaliar os fatores que influenciam no sucesso do transplante renal e poder traçar estratégias para ter melhores resultados no futuro. Então, foi feito um estudo retrospectivo, foram avaliados 192 prontuários de todos os pacientes que foram submetidos a um transplante renal aqui no nosso serviço, no período de 1º de janeiro de 87 até 1º de janeiro de 2022, dos pacientes que tinham até 15 anos de idade na ocasião do transplante. Todos os pacientes, ou maiores responsáveis, né, no caso dos pacientes que ainda são menores, foram aplicados o termo de consentimento, e para aqueles pacientes que ainda são menores de idade, foi feito também um termo de assentimento livre esclarecido, com imagens, para eles entenderem o que seria feito. E foram coletados, então, dos prontuários, dados como idade, peso, a doença de base, que levou o paciente à necessidade de diálise, o tempo e o tipo da diálise também que eles estavam fazendo, características do doador, então a idade, se era um doador
adulto ou pediátrico também, se era falecido ou doador vivo, o IMC do doador, tempo de isquemia fria, se houve necessidade de uso de drogas vasoativas no pós-operatório imediato. E esses dados todos foram relacionados às complicações cirúrgicas e também às causas de perda do enxerto. Então, aqui a gente pode ver que a idade média dos pacientes do nosso trabalho que receberam transplante foi de 12 anos e meio, e o peso, na ocasião do transplante, de 32 quilos. A duração do transplante foi, em média, de 5 anos, de 8 anos e meio, e o tempo de segmento, então, que foi em torno de 11 anos, que é um tempo bem expressivo. A gente tem aí em torno de 12% dos pacientes que foram submetidos a um retransplante, e a doença de base predominante aí foi glomerulopatia, seguida de malformação e depois tubulopatias. Os pacientes, a maioria deles, mais de metade, fazia diálise peritoneal antes de ser submetido ao transplante, e o tempo médio de diálise foi de 1 ano e meio antes do transplante. Os doadores, a maioria significativa aí foram doadores cadáver, 70% dos doadores, e a maioria também eram doadores adultos, 65%. O índice de massa corpórea do doador era, em média, de 22, e o tempo médio de isquemia fria, que foi de 13 horas. E 23% dos pacientes tiveram necessidade de drogas vasoativas nas primeiras 48 horas aí após o transplante. E a gente vê aqui nas complicações que a gente teve em torno de 10% dos pacientes com trombose, 3,6% dos pacientes com sangramentos maiores que 500 ml e 2% dos pacientes com estenose de artéria renal. Outras complicações, como fístula urinária, linfocele, infecção de ferida operatória, a gente teve só um caso de cada, o que dá 0,5% aí, em todos esses casos avaliados. E em relação às causas de perda do enxerto, a principal causa foi disfunção crônica, com 33%, seguido de trombose, que dentre esses pacientes que perderam o enxerto, né, equivale a uma porcentagem de 22%, e depois a rejeição celular aguda. Eu vou falar um pouco dessas causas mais importantes da perda do enxerto. A disfunção crônica, apesar de ser a causa mais prevalente, a gente não se detalhou tanto sobre ela, porque é uma causa mais relacionada a uma perda tardia, então mais relacionada mesmo a vida útil do enxerto, né? Em relação à rejeição celular aguda, a gente teve quase 20% de perda de enxerto por conta disso, e na literatura a gente vê que há realmente uma taxa elevada dessa causa de perda, principalmente nos pacientes adolescentes e adultos jovens, e o que tem sido estudado é que isso muitas vezes está relacionado a uma dificuldade de adesão à terapia imunossupressora nessa faixa etária. Normalmente não é uma dificuldade, algo intencional que a pessoa deixa por livre e espontânea vontade de tomar a medicação, mas é uma fase de transição em que os pais deixam de dar aquele lembrete diário, de dar o remédio na boca todos os dias, e que a pessoa passa a ter mais autonomia e também está mais inserido no mercado de trabalho, começar a ter mais compromissos diários e acaba esquecendo de fazer de tomar a medicação, né? Então, o que os estudos hoje têm mostrado nesse sentido é abordagens multidisciplinares e também o uso de lembretes, aplicativos, mensagens que lembrem os pacientes de tomar a imunossupressão. Isso tem ajudado, vários trabalhos têm mostrado isso. Em relação às complicações cirúrgicas, como eu falei, a principal causa é a trombose, com quase 10% aí no nosso serviço, que está dentro do que a gente encontra na literatura, de 4% a 18%, e seguida da estenose de artéria renal, 2% aqui, também dentro do que a gente encontra na literatura, e a fístula urinária, que a gente tem aí uma incidência bem menor do que a gente encontra na literatura. Em relação à trombose, a gente encontrou 2 principais fatores relacionados à trombose,
que seria, o primeiro deles, a realização de um segundo transplante, então, um paciente que já teve um transplante, perdeu, e vai ser submetido a um retransplante. Então, esses pacientes tiveram uma incidência maior de trombose. Nos pacientes que foram submetidos ao primeiro transplante, essa incidência foi de 8%, nos pacientes submetidos ao segundo, de 22%. E o outro fator seria o IMC do doador. Então, o que a gente viu é que os pacientes que não tiveram trombose, o IMC do doador era em torno de 22,3%. Os pacientes que tiveram trombose, 29,11%. A gente vê aqui no gráfico que a partir desse valor de 29, realmente a taxa de trombose, a incidência de trombose, se torna algo muito mais frequente, né, que são as barrinhas em vermelho. E a gente vê que é um P realmente bastante significativo. E o que a gente viu de diferente do que é levantado em alguns estudos da literatura, é que não houve nenhuma correlação com o tipo de diálise, nem com a doença de base também. O que a literatura tem proposto em relação a essa questão de tentar diminuir a incidência de trombose é justamente a pesquisa de trombofilias e o estabelecimento de protocolos de anticoagulação, mas que ainda não são bem estabelecidos, né? Tem algumas pesquisas mostrando isso, mas cada pesquisa fez a sua forma e não tem um consenso ainda em relação a isso. De limitações do nosso estudo, é um estudo retrospectivo e não foi possível, então, sobre essas causas principais, levantar dados detalhados sobre a adesão do tratamento, a gente não tinha essa informação no prontuário, e também sobre antecedentes de trombofilia ou história prévia de trombose, e também em relação à anticoagulação, também a gente não tem assim um protocolo bem estabelecido, muitas vezes acaba sendo uma decisão conjunta entre a nefropediatria e quem estava no momento da cirurgia, né, na urologia, às vezes um pouco mais empírica. Então, de conclusões do trabalho, a gente tem que a causa da perda do enxerto, as principais são disfunção crônica, a trombose e a rejeição celular aguda, sendo a trombose a principal complicação cirúrgica aí, relacionada com o segundo transplante e o IMC do doador. E que não houve, como eu já falei, correlação com com doenças de base ou tipo de diálise. Com base nesse trabalho agora, a nossa ideia é justamente questionar mais ativamente essa questão da adesão nas consultas e oferecer essa possibilidade de lembretes aos pacientes, orientar eles a colocar alarme para tomar as medicações e também fazer um cuidado mais rigoroso na seleção dos doadores, tendo em vista essa questão da maior incidência de trombose nos pacientes com IMC, com os doadores com IMC maior, e também considerar pesquisar e talvez estabelecer um protocolo aí de pesquisa de trombofilias e de anticoagulação nos pacientes pediátricos. Muito obrigada. Parabéns, Natália, parabéns ao seu orientador, professor Marcelo, e parabéns também à equipe de transplante renal pediátrico, que era formada pelo professor Osamo e professor Wagner Matheus por muito tempo, né? Professor Marcelo, suas considerações. A consideração, acho importante destacar o trabalho da Natália. No início do R4, praticamente ela teve essa ideia, então são quase 2 anos de dedicação. Toda essa parte burocrática que a gente vê agora, termo e consentimento, levou tempo a gente conseguir, ela foi atrás, a gente só auxiliou. A coleta de dados, a gente tem que agradecer também a doutora Lilian, que ajudou bastante. A Natália foi atrás, fez a maior parte disso daí, a estatística ajudou muito, e de conclusão, independente de ser publicado ou não. A gente viu o nosso número é grande, as informações são importantíssimas, você vê que a literatura discute diálise prévia, doenças de base, Mas aqui os pontos importantes foram o seguinte: se for o segundo transplante, hoje, a gente sai com uma tendência de já fazer uma anticoagulação, que não é um protocolo estabelecido em todos os serviços. E se o doador, por um acaso, for obeso, tiver um índice de massa corpórea acima desse valor que a gente determinou, de 29, ou não aceitar esse doador se for para criança, ou pensar uma anticoagulação se realmente não houver outra opção, a criança for fim de lista, algo desse tipo. Vamos esperar agora ver se o trabalho é aprovado ou não. Foi por uma revista de impacto extremamente importante para a área de transplante.
parabenizar a Natália, a R2 que ajudou, né? Sim, que agora... inclusive o Bruno também ajudou na coleta de dados, Bruno, a que vai Ana seguir Beatriz, o trabalho. que agora é nossa R3 já, né? Ah, é? Então tá bom. Eu acho que o trabalho ajudaram tem que... bastante na coleta de dados. A gente ir lapidando agora, pegar os pontos importantes. Aos residentes todos, parabéns também, foi uma equipe muito boa. Que os outros sigam também o exemplo deles. Eu acho que aqui está a disciplina para mostrar que tem muita coisa para a gente fazer. Parabéns. Natália, por que o doador obeso ele leva mais a trombose? O que a gente entende, na verdade, seria mais uma desproporção do órgão, talvez seja relacionado a um órgão muito grande para o paciente e que no momento da reperfusão, talvez o paciente não tenha uma volemia adequada para reperfundir bem esse órgão, né? Tem outros trabalhos que, em vez de usar o IMC, usam a superfície corpórea também para tentar fazer essa correlação para avaliar se o rim vai ser um rim adequado ou se é um rim muito, muito grande para a criança. Lucas, rapidinho. Obrigado. Fazendo parte da equipe de transplante, estava até olhando que foram 28 transplantes ano passado, dá quase um quarto dos transplantes feitos. O que a gente vê nos pediátricos é justamente isso. Às vezes o rim é grande para a criança e às vezes a gente vê que o rim não enche bem, parece que não enche bem porque não dá fluxo suficiente. E justamente a gente sente, inclusive discutindo com a doutora Lilian, com a equipe da pediátrica, essa falta de dados objetivos para a gente graduar isso. Então, IMC é importante, mas IMC leva em consideração a altura do paciente. Se eu fosse um doador para uma criança, meu IMC está normal, mas o meu rim vai ser muito grande para ela. Então, superfície corpórea é importante, peso absoluto é importante. Talvez os vários dados cheguem, né, em um único critério, somando esses dados todos. O interessante é que isso está sendo discutido agora para se desenvolver um método para o futuro. Acho que isso é muito importante. Parabéns, Natália. Obrigado. Natália, seu estágio agora. Bom, vamos lá. Então, eu fiz meu estágio optativo no Spiria Hospital, em Modena. Fui recebida lá pelo Dr. Maurício Brausi. Esse aqui é o hospital deles. O tamanho assim, do hospital é um hospital menor que o nosso. Quando cheguei lá, fiquei até assim meio assustada. Mas é um hospital com muita tecnologia. Assim, lá eles não é como aqui, que eles têm todas as especialidades, pronto-socorro. Lá é um hospital só de consultas e cirurgias eletivas, e eles têm lá só equipe de ortopedia, cardiovascular e urologia. Então, é um hospital com bastante recurso e bastante tecnologia. Então, lá eu fui inicialmente para ver a parte mais de oncologia e cirurgia robótica. Eu pude acompanhar várias cirurgias robóticas. Lá eles fazem o máximo possível cirurgias extraperitoneais, então, vi prostatectomia extraperitoneal, nefrectomia extraperitoneal, também na laparoscopia também eles costumam fazer muito acesso extraperitoneal, então também foi muito bacana ver esse outro acesso nas nefrectomias. Realmente, às vezes, é interessante ter esse recurso para tumores posteriores ou polo superior. Foi muito legal ver como eles fazem o acesso e ter essa outra visão também de abordagem. Pude participar aí de algumas cirurgias. Lá não é um hospital que depende do residente, assim, então muitas vezes estava tendo cirurgia e não tinha nenhum residente na sala, quem ia operar era só o staff, e aí eu pude entrar, pude participar. Algumas cirurgias maiores, mesmo com residente também, eu pude participar. Eles fazem muita cistectomia lá, é um serviço de referência para cistectomia, então eles fazem em torno de 65 casos por ano. Eu acompanhei, o tempo que eu fiquei lá, teve realmente um caso aí toda semana, foi muito legal de ver, acompanhar. E pude acompanhar também uma neobexiga ortotópica, que foi muito interessante de ver, é o que a gente acaba não vendo tanto aqui, que a gente tem casos muito avançados, né? E foi muito bacana a experiência. Lá também é um centro de referência do Green Laser, né? Aqui o Dr. Giovanni Ferrari, que dá curso, inclusive, do Green Laser, foi muito legal. Eles usam, inclusive, tanto para fazer vaporização de próstatas menores, quanto para fazer o Green Lap em próstatas maiores, que é bem parecido com o roller que a gente faz, né? Mas eles conseguem, é mais fácil ter uma boa hemostasia com o Green Laser do que com o Romeo. Foi muito legal de ver. E também outras coisas várias. Lá eles fazem biópsia também, guiada por fusão transperineal. Usam bastante o Optilume também.
E eu tive a oportunidade, não é rotina lá no serviço, mas eu tive a oportunidade aqui no período que eu estava, eles tinham uma série de casos de estenose de uretra, e como lá não é a rotina deles, eles convidaram o Dr. Palmentieri, foi lá operar com a gente, foi muito legal também ver ele operando, e como ele costuma fazer, bem metódico. E também participei das reuniões da disciplina lá, eles têm reuniões toda semana, reuniões multidisciplinares da equipe de oncologia, com a radioterapia, oncoclínica, para discutir os casos do ambulatório. E também, uma vez por semana, uma vez no mês, eles fazem uma reunião de discussão de artigos, e aí depois a gente sai todo mundo para jantar junto. Foi muito legal. E também aproveitei para conhecer um pouco a cidade. Lá é super bonitinha a cidade, pequena, mas é patrimônio mundial pela Unesco, né, o centro histórico lá. E também tem o Museu da Ferrari, acertos balsâmicos, foi muito gostoso conhecer um pouquinho de tudo isso. E eu queria aproveitar também para fazer meus agradecimentos finais aí à minha família, que eu acho que é um grande privilégio poder trabalhar com o que a gente ama, e com certeza isso não teria sido possível sem o suporte deles. E queria agradecer também a toda a nossa equipe, todos os chefes, todos os professores, que além de tudo que nos ensinam aqui para a gente, inclusive, não comentei isso do estágio optativo, mas também uma coisa que foi muito boa, comentei até com os meninos já, assim, de ter ido lá fora, assim, é que, apesar de eles terem muito mais tecnologia lá, a gente vê que o tratamento que é feito para os pacientes, assim, que a gente consegue fazer aqui com menos tecnologia, não é diferente do que eles fazem lá no primeiro mundo com toda a tecnologia. Assim, os pacientes realmente recebem o mesmo tratamento. E também todas as oportunidades que foram dadas aí ao longo desses anos, de artigos que a gente pôde publicar, capítulos de livro, enfim, a própria oportunidade de fazer o estágio optativo lá fora. E queria agradecer também a todos os meninos residentes, que os anos, a gente sabe que a gente passa muito tempo aqui dentro, né? Os anos de residência são anos muito intensos, que a gente passa muitas horas, são muito sobreavisos, muitos pacientes, muitos ambulatórios, muitas cirurgias, e poderia tranquilamente ser anos caóticos na nossa vida, e graças a vocês aí foram anos maravilhosos. E, por fim, queria agradecer ao Jefferson e ao João Marcos também, que a gente sabe, todo mundo aqui sabe o quanto que os R iguais ajudam a gente em todos os momentos, assim, seja de uma troca no sobreaviso ou até de passar estresse e apuro juntos. E também queria agradecer a todos os pacientes, que sem eles não seria possível a gente chegar aonde a gente chegou. E, por fim, aqui só para encerrar, eu coloquei essa fotinho que eu tirei lá no Museu da Ferrari, que tem essa frase que o Enzo Ferrari respondeu quando perguntaram para ele qual era a melhor Ferrari que ele já tinha feito, e aí ele responde que a melhor Ferrari que ele fez foi a próxima. E eu espero que seja assim nas nossas carreiras, que a gente sempre possa ter essa resposta, que o nosso melhor trabalho, que o nosso melhor consulta, melhor cirurgia seja a próxima. Obrigada. Parabéns, Natália. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o estágio dela? Sr. Carlos, o senhor como um italiano? Aqui é bem evidente como os residentes que saem, a experiência que trazem, não é tanto tecnologia como vivência. Eles têm pequenas coisas, que nem você falou essa frase, que abre a tua visão. Eu acho que a urologia sempre incentivou sair. Sair você pode comparar o que você faz aqui com o efeito lá fora e você crescer assim, tecnicamente e humanamente. Eu acho que recomendo a todos os próximos residentes, não deixe a oportunidade de sair. Isso é uma coisa muito importante para o futuro, para a vida do dia a dia de vocês. E que eu iria desejar a todos os residentes que estão saindo agora bons ventos leves a portos seguros. Muito sucesso. Obrigada. Obrigado, Wagner, quase todos vão para a oncologia. O que você tem a dizer sobre isso?
Não, também quero parabenizar todos, vocês são excelentes residentes, aí o Jefferson, né, Natália e o João, uma bela trinca aí que vocês formam. E a gente é interessante porque a gente viu o aprendizado de vocês nesses 3 anos. E no final já fazendo cirurgias de alta complexidade. Isso daí é muito gratificante para a gente, viu, Natália? Eu acho que você teve uma experiência muito boa, porque o Dr. Maurício Braus é uma figura, né? E ele é muito, muito aberto. Então você teve a felicidade de visitar um centro interessante, social, exatamente. Então, parabéns a todos vocês pelos estágios, por todos esses anos aqui na urologia. A gente sabe que vocês trabalharam pesado, mas estão chegando a um ponto aí merecido da carreira. Boa sorte para vocês, e a urologia sempre estará aberta para vocês aqui. Eu acho que toda a urologia da Unicamp é aberta para vocês, ok? Cássio. Obrigada, professor. Não, eu gostaria de deixar também a minha palavra de agradecimento aí aos residentes, né, porque vocês nos ajudaram também a conduzir o serviço, e eu acho que o nosso grupo ele é pequeno, mas é um grupo que tem que ser muito coeso, né? Nós sabemos as limitações do nosso hospital, do nosso meio, mas eu acho que isso não impede de nós oferecermos aos residentes uma formação boa, mas a gente precisa que o grupo realmente seja muito unido e que trabalhe sempre para construir em conjunto. Esse grupo foi um grupo muito bom, vocês têm sempre a porta aberta, espero que vocês continuem o aprendizado de vocês conosco aqui, participando dos eventos, das reuniões, né? Enfim, e a gente nunca termina de aprender. Então, vocês vão ver na construção da carreira de vocês que a medicina que vocês vão praticar daqui 10 anos vai ser completamente diferente do que nós ensinamos aqui, e vocês vão ter que estudar sempre. Mas parabéns aí ao grupo, aos 3. Marcelo. Obrigado, professor. Então, gostaria de agradecer a apresentação dos 3 residentes, parabenizá-los, desejar sucesso e considero a nossa reunião como encerrada. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada.